Muito boa noite. É com alegria, né, que mais uma vez aqui nos encontramos, que possamos, nessa hora em que vamos estar juntos, ampliarmos o nosso entendimento, o porquê da gente estar aqui na Terra, né? O que Deus quer da gente? Porque nascer a gente nasce, viver a gente vive. Mas para que isso tudo? Qual o objetivo de Deus para a gente nisso tudo aí, né? A gente tem que realmente parar e pensar um pouquinho, porque tem um objetivo, com certeza. Não estamos aqui de turistas, né? Com certeza. Então vamos procurando nos harmonizar para fazermos a prece e passarmos para a Valéria, que falar a palestra da noite, que com um tema bastante interessante sobre o espírita consciente. Então vamos fazer a nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada por tudo, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Vamos lá, né? Boa noite a todos. Vamos aproveitar, né, mais uma oportunidade que a gente tem de estar reunido para a gente estudar. E como disse muito bem a Ângela, a gente tem que saber, né, o objetivo da gente estar aqui, da gente até vir à casa espírita, né? O que faz a gente sair domingo, que é o dia, né, que a gente quer relaxar, que é o dia que a gente para, muitas pessoas trabalham até no sábado, então às vezes é o único dia na semana que tem para descansar. Então o que faz a gente sair, né, do conforto da nossa casa e vir até o centro? O que faz a gente vir aqui? O que a gente veio buscar? O que a gente quer ouvir? O que a gente precisa aprender? Porque eu acho que na verdade a gente vem com esse objetivo, né, de aprender. A gente, como disse a Ângela, a gente é criado, né? Criado por Deus, simples e ignorantes, e o nosso destino é a perfeição. Mas nesse caminho aí, é o que a gente vai trilhando, é como a gente vai aprendendo, é como a gente caminha. E é claro que ter informações sobre essa caminhada nos ajuda muito. Nos traz conforto, nos traz esclarecimento. Então a gente sabe que a gente vai chegar lá. Mas o caminho, né, a nossa caminhada até chegar lá, ela é individual. Ela depende do nosso esforço, ela depende das nossas escolhas. E é claro que na nossa condição ainda de espíritos muito, né, próximos aí da origem, com muitos instintos, com muitas paixões, é claro que é um entendimento, que é um livre-arbítrio relativo, porque a gente ainda não tem muito discernimento e às vezes a gente faz escolhas que não são boas, que são equivocadas, mas até com elas a gente aprende. Então a gente vai ver, e é importante que a gente se situe, né? Hoje nós estamos aqui, vou pegar o nosso amiguinho aqui, nosso amiguinho, né? Amigão. Vamos lá. Hoje, né? Hoje estamos aqui, 12 de março de 2017. Estamos aqui encarnados no planeta Terra. Nós, né, encarnados, junto com mais alguns bilhões, e também uma população desencarnada que também habita aqui, que também está aqui, né, na nossa psicosfera aqui do planeta Terra. Então nós estamos aqui hoje situados, é esse o momento da nossa caminhada. Na nossa caminhada, no nosso momento é agora, o presente é aqui. E tem uma finalidade da gente estar aqui. Tem uma finalidade, a gente já vem de várias encarnações, a gente já deu início a essa caminhada, e a gente já percorreu um pedaço, e hoje nós estamos num planeta de provas e expiações. E quando a gente fala isso, as pessoas podem pensar, mas o que é a prova e expiação? O que significa um planeta de provas e expiações? E a gente sabe que na hierarquia dos mundos, porque um dos princípios básicos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Nós não estamos sozinhos nessa imensidão, né? Nós estamos aqui falando da Terra porque é onde a gente está, é onde a gente conhece, mas igual à Terra tem bilhões e bilhões de planetas. Coisas que fogem muito ao nosso raciocínio. Mas igual a Terra tem muitos planetas. E são moradas, né, são planetas que provas e expiações.
onde os espíritos, né, nós que vamos passar por aqui, que estamos aqui, vamos provar, ou seja, vamos ver se a gente realmente aprendeu na nossa evolução anterior, se a gente aprendeu alguma coisa enquanto a gente estava no plano espiritual antes de vir para essa encarnação. Então nós vamos provar alguma coisa. Ou espiar, que é a maioria de nós que vem espiar. Espiar o quê? Espiar as nossas faltas, que nós cometemos ou em existências anteriores ou nessa mesmo, que hoje nós vamos ver aqui. Que às vezes a gente se queixa, né, de dores, de aflições, de problemas, mas nós temos que ter a consciência que na maioria das vezes somos nós que causamos esses problemas. Com a nossa visão um pouco desenvolvida, achando que a gente passa por privações e por provações por causa de castigo de Deus. Não é nada disso. Né? A gente tem uma grande oportunidade de crescimento, e é isso mesmo, é estar aqui no planeta onde o mal predomina, porque a gente sabe, basta a gente fazer uma análise da gente. Nós temos muito mais paixões do que virtudes. Nós somos muito mais egoístas e orgulhosos do que caridosos. Somos muito mais. Então, é claro que o planeta é de provas e expiações, porque os espíritos, que somos nós que estamos aqui, precisamos trabalhar o nosso espírito para deixar essas paixões e alcançar virtudes. Como é que a gente faz isso? Exatamente como a gente está fazendo. Né? Na convivência, dentro da nossa casa, com os nossos semelhantes, porque a gente acha que a família é um núcleo muito importante, mas não é só um núcleo de harmonia. Há muitas desavenças, há muitas desarmonias. Por quê? São espíritos que estão ou juntos pela primeira vez ou não. Já viveram antes e não deu muito certo. Então vão recomeçar, vão estar numa outra oportunidade. Para ver se agora a coisa flui de uma forma melhor, se a gente consegue se entender. Então é tudo isso, é tudo muito certo, né? Onde nós estamos, com a família que nós estamos, né? O trabalho que a gente desenvolve, está tudo certo. Esse é o contexto onde a gente tem que estar inserido. E aí a gente tem que aprender a florescer onde a gente é plantado. Esse é o grande desafio, é o grande aprendizado de todos nós. E aí, muitas pessoas, muitas vezes até nós, por essa falta de entendimento, né, desse contexto, onde nós estamos, para onde nós vamos, toda essa falta de entendimento e de conhecimento, o que acontece? Ela nos lança, muitas vezes, a buscar uma felicidade. Né? A gente tem que ser feliz. A Ângela, até aqui a última vez que ela falou que a gente estava na semana que ia começar o carnaval. E ela falou, né? Porque no carnaval é sempre aquela euforia. A gente costuma dizer que as coisas acontecem no nosso país depois que acaba o carnaval, né? Parece que a gente acorda e volta para a realidade. Porque é aquela felicidade efêmera, é aquele prazer. E a gente se perde nisso aí. Porque isso, na verdade, é uma grande ilusão. Porque nós estamos no mundo, só que nós não somos daqui. Nós estamos aqui com um objetivo. E a gente sabe que num planeta como o nosso, a felicidade ela é relativa. Aqui não é o lugar de nós sermos felizes. Felizes no sentido de não ter aborrecimentos, de não ter preocupações. Porque a gente quer, né? Às vezes ela não queria me aborrecer com isso. Mas não adianta, eu não queria passar por um sofrimento. Eu não queria passar pela dor de perder um ente querido. Mas não temos, isso foge do nosso controle. As coisas são como são. Então a gente precisa entender e não ficar buscando essa felicidade que nós não vamos achar aqui. Porque ainda não é um estado da nossa alma. Enquanto nós formos mais egoístas do que caridosos, nós vamos continuar sofrendo com o nosso egoísmo, com o nosso interesse pessoal, não pensar no próximo. Nós só vamos mudar de planeta ou de estado quando nós fizermos o nosso trabalho, que é o da reforma íntima. Sem isso, nós vamos ficar aí correndo atrás de uma felicidade que não é desse mundo, que não existe aqui. Então, a gente começa lá no livro dos Espíritos, na questão 920, né? Quem tem o livro dos Espíritos é no livro 4º, que fala das esperanças e consolações, o capítulo 1. Penas e gozos terrenos. 920. O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Não.
pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Nós não viemos aqui também para viver num mar de lágrimas, só sofrendo. Não. São momentos que nós temos felizes, mas não é uma felicidade absoluta, sem a mescla do sofrimento, sem a mescla da dor, não é? 921. Concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. A Terra, né, é um plano grosseiro. Há muita matéria, nós estamos aqui imersos na matéria, estamos aqui num corpo material, né? Então um planeta grosseiro. Quando a gente fala isso, a gente não está menosprezando, não. Bendita escola, que nós temos a oportunidade de estar para aprender, para evoluir. Nós não estamos falando e maldizendo o planeta, não. Mas ele é assim porque a condição dos que estão aqui é essa, né? O homem, bem compenetrado do seu destino futuro, não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor, quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho reto, do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos, afinal, na desgraça. Então, a gente vai vendo isso, esse encadeamento, e nós somos, sim. Porque esses excessos aqui, que eles falam, nós cometemos de toda ordem esses excessos, né? Os excessos com os nossos pensamentos, os excessos com os nossos sentimentos, os excessos das coisas aqui da terra, das coisas materiais, todos os excessos. Então, nós temos, sim, que ir trabalhando para irmos deixando esses excessos para trás, para entendermos que nós estamos aqui de passagem. Por mais que a gente fique aqui 100 anos, 100 e poucos anos, não importa, vai ser sempre uma passagem. Né? Nós estamos aqui com um objetivo, mas nós não vamos ficar aqui. E nada que é daqui vai conosco, nada. O que vai conosco é a nossa essência, é o que é da parte da essência do espírito, que são as qualidades, que são os defeitos. Isso sim é o que está sempre conosco. Enquanto nós aqui estamos utilizando isso aqui. Mas quando nós não tivermos mais a necessidade de ficar, quando chegar o fim da nossa encarnação, nós vamos deixar tudo isso. Não vamos levar nada. Então a gente tem que aprender a usar as coisas do mundo no mundo. Porque a gente sofre. Quando a gente desencarna e a gente é muito apegado às coisas materiais, nós vamos continuar. Esse sofrimento vai se perpetuar no plano espiritual. Porque vão continuar no sofrimento de querer as coisas que são daqui. Como essa atmosfera, né, como essa população desencarnada que eu falei aqui no começo, que convive aqui, continua aqui. Por quê? Porque gostam das coisas que nós gostamos. Dos vícios, né? Se uma pessoa desencarna com um vício e ele não consegue trabalhar isso, ele vai continuar aqui na Terra, junto dos que gostam de beber, junto dos que gostam de comer, dos que têm os desregramentos de toda a ordem, porque eles têm os seus interesses aqui também.
Porque são espíritos que estão apegados à coisa da matéria. Estão libertos de um corpo, mas continuam com as sensações, continuam com os apetites, com as vontades que são da terra. Continuam aqui. Também nos influenciando e nós influenciando ele, porque isso é um convívio normal, é do dia a dia esse convívio. Porque as pessoas falam, eu não quero saber esse negócio de espírito, eu não quero saber. Mas querer saber ou não, não muda. Não muda a situação. Vão ter espíritos, nós vamos conviver com eles o tempo todo. É natural esse intercâmbio, essa interferência dos desencarnados com a gente que está aqui na matéria e da gente também influenciando a eles. Com sentimentos ruins, com todos esses excessos que a gente está vendo aqui. E aí daqui do Livro dos Espíritos, nós vamos lá para o Evangelho, no capítulo 5º, que fala da bem-aventurados os aflitos. E aí nós vamos ler alguns trechinhos aqui, que fala no item que fala das causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. E hoje nós vamos nos desater só às causas atuais, mas quem já tem o Evangelho pode depois continuar o estudo em casa, vai falar das causas anteriores das aflições, mas hoje nós vamos ficar aqui nas atuais. Vamos ver se a gente se identifica com alguma coisa aqui, né? Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Né? A gente faz muitas coisas que não devia, mas a gente ainda não sabe fazer diferente. Só que as consequências desses excessos, eles acontecem. E aí é um momento que a gente pode aprender bastante. Quando a gente não devia ter feito isso, mas fez e acaba aprendendo. Né? Que a gente ainda aprende mais pela dor do que pelo amor. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Todos nós já fizemos já passamos por isso. Ah, meu Deus, para que eu fui falar? Para que eu fui fazer? Todos nós já cometemos isso, né? Todos nós. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Ah, eu não dou sorte na vida, tudo para mim dá errado. Né? A gente tem umas fases da vida da gente que a gente entra nessa vibe, a gente entra nesses pensamentos, que nada dá certo, que tudo dá errado. E aqui, a gente às vezes prefere acusar, né? Deus está me punindo, Deus está querendo me prejudicar, fulano não gosta de mim, né? Aquela coisa toda que a gente vive. Mas é claro que o nosso orgulho, né? O nosso amor próprio não quer admitir porque é desconfortável.
É desconfortável para a gente admitir que não pisou na bola, que não fez a coisa certa. Mas, ao mesmo tempo, se a gente também não tem essa humildade de reconhecer que errou, a gente fica parado, a gente também fica estagnado, né? A gente fica na nossa zona de conforto e as coisas continuam como são. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Claro, nós estamos aqui hoje no planeta Terra muito avançados intelectualmente. A gente tem um exemplo aí nas comunicações. Né? Uma coisa que está acontecendo aqui, em qualquer lugar, um terremoto, uma guerra, a gente está assistindo aquilo ao vivo, ali em tempo real. Antigamente isso não era assim. Né? Então a tecnologia, a gente tem, né, a comunicação, a gente fala com as pessoas. Antigamente você falar com a pessoa, você tinha que ligar, né, para o telefone fixo da casa da pessoa. Hoje em dia não tem nem mais telefone fixo em muitas casas, porque é tudo imediato, você fala pelo zap, você resolve tudo, né, a tempo e a hora, nessa agitação, nessa pressa. Então, assim, avançados intelectualmente, nós estamos demais. Agora, enquanto a gente também não se dedicar ao nosso crescimento moral, as coisas vão continuar nessa ordem, né? A gente não vai evoluir muito. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado, que aqui pecado não é pecado como a gente entende, né? Ah, o pecado, não, pecado no sentido de erro, de não cumprir as leis de Deus, né? O homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem, né, desse erro, desse equívoco, são uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. E aí entra uma questão, né? Às vezes a gente passa toda uma existência e quando a gente já está assim, numa idade mais avançada, né? Que a gente está um pouco mais velho, a gente fala, ah, meu Deus, eu não tenho mais chance, só agora que eu fui aprender isso. E agora? Agora não dá tempo mais, né? Às vezes a gente só tem uma consciência das coisas, dos equívocos que a gente comete quando a gente já está quase desencarnando, vamos dizer assim. E aí a gente pensa, pô, então fica perdido, né? Não adianta isso aí fica perdido. E não é bem assim. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde. Quando a vida já foi desperdiçada e turbada. Quando as forças já estão gastas e sem remédio mal. Põe-se então um homem a dizer, se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. E olha que coisa boa a gente saber disso. Nada é perdido em nenhum momento. Porque a nossa vida, ela continua. Nós jamais vamos deixar de estar vivos. O que acontece quando a gente fala, né, da morte é apenas a destruição daquele envoltório material.
Vivo nós sempre estamos. A diferença é que nós estamos encarnados, ou seja, o espírito ligado a um corpo físico para estar num planeta, para estar numa morada, para estar numa escola, e ora nós vamos estar desencarnados, não vamos ter um corpo. Vivos nós vamos sempre estar, jamais vamos morrer. O que morre é o corpo físico, né? Seja por uma doença, seja pela idade. Porque o corpo, ele tem as suas funções e chega uma hora que ele não dá mais condições. O fluido vital, ele não tem mais condições de estar ali naquele corpo. Então o espírito não tem mais nada que fazer ali e ele se liberta. Mas vamos continuar vivo. Então toda a experiência, não importa em que momento que a gente adquira, é importante. Porque isso vai ser agregado ao nosso espírito, que é eterno, que sente, que pensa, que tem sentimentos, que tem a inteligência. Não é o cérebro que dá a inteligência ao espírito, não. O espírito é que pensa, é que sente. O cérebro, o corpo, é apenas um veículo para aquele espírito estar em relação com outros espíritos, no caso de nós encarnados. É somente isso. Então é muito importante a gente saber. Quando a gente passa por uma experiência de perda, né, de separação momentânea de um ente querido, ele não está perdido. Nunca mais nós vamos ver? Não, claro que não. O que nos mantém ligados a eles são as nossas afeições, são o nosso amor ou também o nosso ódio. Quantas vezes nós desencarnamos, né, com inimigos e levamos aí essas desavenças, aí, encarnações e encarnações, e uma hora a gente vai ter que resolver. Então isso é do espírito, né, não é do corpo. Então nada é perdido. Bom, e diante, né, de tudo que a gente já viu aqui, desse contexto, desse entendimento que a gente já teve, a gente segue aqui, agora, chamando, né, para a nossa responsabilidades como espíritas, como conhecedores da doutrina espírita, porque os espíritos vieram, com a permissão de Deus, nos trazer essas informações para nos ajudar. São recursos valiosos que nós temos nas nossas mãos, ao nosso alcance, que nós podemos estudar, que nós podemos compreender. Isso é muito valioso. Mas o que é que nós estamos fazendo com isso? O que está representando na nossa vida? A gente vir aqui todo domingo, toda terça, ou nós que somos os trabalhadores aqui, que estamos envolvidos na diretoria, que participamos de reunião mediúnica. Isso é um questionamento que vale para todos nós. O que nós estamos fazendo? Como a gente pode avaliar se isso está tornando a vida da gente melhor? E aí, no Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos, eles vêm nos falar, né? Como que a gente pode identificar os bons espíritas? Será que a gente está fazendo certo? Será que a gente está no caminho certo? E aí agora a gente começa a conversar um pouquinho sobre isso, né? Os bons espíritas. O espiritismo não institui nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Porque é verdade, o Espiritismo, o Evangelho aqui, ó, que a gente estuda segundo o Espiritismo, ele foi, realmente, são passagens ali que foram tiradas, que são passagens que têm, contando a história. Todo o ensinamento moral de Jesus está aqui, porque foi o que realmente importou. Ele não trouxe, o Espiritismo não descobriu nada novo, não. Ele simplesmente veio dar a oportunidade da gente entender algumas passagens, algumas coisas que a gente não entendia quando Jesus falou, na época que ele esteve aqui. Então é isso, não tem uma nova moral. Porque as leis de Deus, o que Jesus veio nos ensinar, jamais será ultrapassado. Porque é pura moral. É a ética, é como nós devemos proceder com o nosso próximo. E Jesus veio até aqui, a terra, para nos ensinar, para nos mostrar como proceder, para aprender a não julgar, né? Porque Jesus estava sempre cercado de pessoas que eram consideradas, que eram menosprezadas, que eram consideradas impuras, mas eram as pessoas das quais ele se cercava,
que o procuravam e que ele dava os ensinamentos. Ele jamais menosprezou ninguém, a mulher adúltera. Tantos exemplos que a gente tem no estudo aqui da passagem dele pela terra, mostrando como a gente tem que ser, como a gente tem que fazer, né? Seguir o exemplo dele. Então não é nada novo, é só um aprofundamento e uma forma diferente da gente poder entender, né? E é exatamente isso aqui que eles dizem, ter uma fé inabalável e esclarecida. É uma fé raciocinada. Espírita não tem que entender, não tem que vir aqui, né? Vocês estão me ouvindo, não tem que achar, concordar tudo com o que eu estou falando. Tem que ir lá, tem que estudar, tem que contestar. Porque é uma fé raciocinada, não é porque eu estou falando aqui, ou porque vocês vêm aqui, que vocês não têm que chegar às suas próprias conclusões. Tem que se estudar, tem que se pesquisar, não concordo com isso, por que eu não concordo? Porque é uma fé raciocinada, nada é imposto, nada. Os Espíritos vieram nos esclarecer. E o que nós vamos fazer desses esclarecimentos é o nosso trabalho, é a nossa forma de estudar, é a nossa forma de compreender, né? E aí eles continuam falando, né? Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral. Ou se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. E muitas pessoas realmente, a doutrina espírita, ela surgiu realmente através das manifestações desses espíritos, e Allan Kardec, que foi um pesquisador, se interessou por esse assunto. Ele surgiu na França, esses fenômenos aconteciam na França, nos Estados Unidos, em vários lugares, e Kardec foi um pesquisador, foi um cientista que foi pesquisar sobre isso, o que eram aqueles fenômenos, o que eram aquelas manifestações. E claro, vieram, pela via mediúnica. Mas o espiritismo é muito mais, porque tem muitas pessoas que são movidas pela curiosidade, que vem até o centro querendo saber se vai receber notícia, vai receber comunicação de algum parente, né? Essa coisa da mediunidade, ela gera muita curiosidade, ela gera muitas fantasias. E as pessoas querem isso, querem ver espíritos se manifestar, querem ver materializações. E isso é uma parte importante? Já foi mais importante, porque foi através dessas manifestações que o espiritismo foi estudado, foi conhecido. Mas ele é muito mais profundo do que isso. O que ele nos propõe é o nosso avanço moral, é o nosso crescimento. E as manifestações existem, mas é mais profundo do que isso. E às vezes a gente vê pessoas assim, que não conseguem alcançar essa moral, essa proposta que os espíritos vêm, e ficam querendo ver as coisas, participar, né, de reunião mediúnica, como se ali fosse acontecer alguma coisa excepcional. Não, nada mais é do que a oportunidade de estudo e de se ajudar, né, aqueles espíritos que estão desencarnados, que precisam estar ali em contato com aqueles médiuns para serem esclarecidos de uma forma mais objetiva, né? A que atribuir a isso, né? Por que isso acontece? Por que alguns ficam aí na superfície, né? Há alguma falta de clareza da doutrina? Quer dizer, a doutrina é uma coisa difícil, inacessível da gente entender? E eles dizem que não. Que a clareza é da sua essência mesma. E é da onde lhe vem toda a força. Porque a faz ir direto à inteligência. Muitos também, né, têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes se afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos,
alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Esse é o objetivo desses conhecimentos, nos ajudar a ser melhores, a nos moralizar. E nós nos enquadramos aqui, né, no quadro ainda dos espíritas imperfeitos. Nós estamos estudando, mas somos imperfeitos. Somos porque a gente tem essa dificuldade de aceitar o outro, a gente tem essa dificuldade de lidar com uma pessoa que tem uma opinião um pouco diferente. Então, nós somos espíritas imperfeitos, né, ainda. E aí, vem uma passagem aqui muito interessante, que aí vem a seguinte questão. Como, então, identificar que um espírita seja verdadeiro? Como a gente pode definir isso? Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outros apenas ouve sons. E olha agora que expressão importante que a gente nunca deve esquecer. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E pelos esforços, prestemos atenção nessa palavra, esforços. Nós ainda temos que nos esforçar e muito, muito, né? E pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Olha só, é isso aqui, né? É a sua transformação moral e o esforço que a gente tem que ter para vencer as nossas inclinações mais, porque elas existem em nós. Elas existem e são maiores que as nossas virtudes. Então é o esforço que a gente tem que ter, é um esforço realmente, para a gente domar as nossas inclinações. Porque as paixões, num primeiro momento para o espírito, ela é importante, porque ela nos impulsiona, ela nos coloca para frente. Só que, como dizem os espíritos, as paixões são como um cavalo. Quando nós controlamos o cavalo, está tudo certo. Agora, quando o cavalo nos controla, aí a gente toma um tombo. Então, é o esforço, né? Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Então, isso aqui é um termômetro para a gente saber se a gente realmente está se esforçando para ser um bom espírita, para transformar conhecimento em sabedoria, ou se nós ainda estamos em apuros, né? Em algumas dificuldades. Bom, e aí nós vamos aqui para uma outra passagem do Evangelho, que aí já fala, são os trabalhadores da última hora, né? A gente vem aqui só no finalzinho da missão dos espíritas, que nós temos uma missão também, né? De conhecer, de trabalhar, de divulgar. Essa é a nossa missão. É levar para essas almas que estão aflitas, que estão sem esperança, levar até elas um consolo, um esclarecimento, não só para os encarnados, mas para esses desencarnados também, que ficam perdidos, que não sabem da sua situação, que não sabem que a vida continua, ou que ficam esperando um céu, ou ficam esperando por um inferno. Quantos estão precisando desses esclarecimentos? Então é a nossa tarefa de divulgar com responsabilidade, é o nosso dever fazer isso, né? E aí, no finalzinho aqui, que fala da missão dos espíritas, tem uma pergunta, porque ele vai falando aqui nessa passagem, esse espírito fala, né, de Erasto, que muitos foram chamados para o espiritismo, mas vão se transviar, vão deixar que as suas paixões dominem, não vão conseguir domar as suas paixões, né?
E aí tem uma pergunta que é a seguinte: se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais são os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Mais uma dica, né? Reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Tudo é a prática. Tudo é a prática. É igual a nossa situação aqui, né? Da gente que está à frente do estudo, que é divulgador e que é aberto, ninguém... Todo mundo pode ser divulgador, todo mundo pode estudar a doutrina. Porque quando eu comecei aqui no centro, já vai alguns aninhos, eu vim assistir a palestra e jamais, nunca pensei que um dia eu ia ter essa oportunidade de estar fazendo esse trabalho. Nunca pensei, né? Vinha, participava, mas nunca achei que um dia eu ia me tornar uma divulgadora, que eu ia subir esses degrauzinhos e hoje ia estar aqui falando. E a gente tem que pensar no seguinte: eu tenho que aproveitar essa oportunidade, porque a gente está tendo a oportunidade de conhecer. Se eu que estou aqui falando, divulgando, tenho dificuldade, e temos dificuldade. Nenhum de nós está isento de problemas, está isento. Todos nós temos que nos esforçar, e muito. Mas vamos ser mais cobrados, com certeza. Porque a gente está tendo conhecimento, eu estou tendo a oportunidade de estudar, de divulgar. Se eu não usar isso em meu benefício, é uma perda de tempo, eu vou lamentar muito isso. Né, no final da minha existência, quando eu voltar, falar, eu podia ter aproveitado. Mas a gente se esforça, né? E é um esforço verdadeiro. Tem que ser, né? Pelo menos a gente tenta. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. Isso é muito importante, porque em muitas, eu acho que na maioria das circunstâncias da nossa vida, o que nos move é o interesse pessoal. O que eu vou ganhar com isso? Como eu posso me beneficiar? E aqui, o que acontece? Muitas vezes, a gente se decepciona, né, com as pessoas em algumas situações. A gente acha que o outro é que faz a gente sofrer. E é interessante a gente ver isso aqui, porque quando a gente faz uma reflexão sincera, muitas vezes a gente vai ver que a gente estava lidando com o interesse, a gente estava esperando alguma coisa. Né? A gente não faz o bem ainda por fazer o bem. A gente faz o bem, mas com um olho lá, o que eu posso ganhar lá na frente? O que isso vai me trazer de benefício? Né? E as pessoas, a vida é assim, as pessoas são como são. Tem as suas verdades, tem as suas qualidades, tem os seus defeitos, e vão fazer as suas escolhas, vão ficar na vida. E nós, muitas vezes, vamos fazer muitas projeções, nós vamos idealizar, porque a gente sempre acha que o outro é que tem que fazer a gente feliz. A gente delega ao outro a felicidade, que é um compromisso nosso. Só nós escolhemos se nós vamos ser felizes ou se nós vamos ser tristes. Nós podemos nos decepcionar? Podemos. Nós nos decepcionamos, nós também decepcionamos as pessoas. Mas é uma questão da gente se observar. Ah, fulano me magoou. Eu odeio essa pessoa. De um amigo, às vezes você torna aquela pessoa um inimigo mortal. Por quê? Ele não fez nada. Ele fez a escolha. Ele está fazendo o que ele acha certo, o que ele conhece. Agora, nós que conhecemos mais, que estamos entendendo um pouco melhor, que temos que nos esforçar para perdoar, para ser indulgente com o outro, porque a gente espera demais do outro, a gente delega às outras pessoas, às situações, a nossa felicidade. E ela só depende de nós. Porque o outro vai nos frustrar, o outro não vai corresponder às nossas expectativas. Por trás disso tem controle, porque a gente quer controlar tudo. Né? A gente se acha onipotente. A gente acha, né? E isso é fruto do nosso orgulho. Isso é fruto da nossa vaidade, de achar que a gente pode controlar ou que a gente está certo. Não, às vezes a gente não está certo. Né? Nós precisamos observar isso. E aí a gente vai lidando de uma forma um pouco melhor, um pouco mais equilibrada. Se nós precisamos da indulgência, nós temos que nos esforçar também em ser indulgentes. E prestar atenção que o nosso dever íntimo
É o nosso trabalho. A gente não vai evoluir pelo outro. Por mais que às vezes a gente veja o nosso ente querido sofrer, passar por aquela situação, né? Eu imagino um pai e uma mãe que vem, às vezes, o filho ali numa situação de doença, de aflição, e ele não pode fazer nada, porque é o momento do filho, o filho que vai ter que aprender a passar por aquilo ali, que vai ter que ter equilíbrio. E a gente pode estar junto, a gente pode estar amparando, mas a gente não pode querer resolver. Super proteger, né? Porque às vezes a gente quer botar as pessoas que a gente ama numa bolha. A gente não quer que ninguém faça mal, a gente não quer que ninguém sofra, mas às vezes isso acontece. Eles vão sofrer, vão passar por dificuldades, porque é o aprendizado de cada um. Então é importante a gente observar, porque o outro me magoou. Não, o outro fez o que ele achou que devia fazer. É a gente que não sabe entender, a gente que não sabe olhar, né? Então a gente precisa mudar um pouco essa forma daí, nessa forma da gente ver. E aí, para a gente terminar, eu vou ler um texto que eu achei muito interessante, que fala do que é ser espírita, né? Um resuminho assim, muito importante para a gente ficar atento, né? Vamos lá. Ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é deter uma grande responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina e caminho natural para a perfeição. Não é só comunicar-se com os espíritos, porque todos indistintamente se comunicam, mesmo sem o saber. Né? Quando a gente fala aqui que todos são médiuns, são mesmo. A diferença é que alguns de nós têm uma mediunidade ostensiva, pode ver, pode ouvir, mas médiuns todos nós somos. Porque indistintamente se comunicam, mesmo sem o saber. É comunicar-se com os bons espíritos para se melhorar e ajudar os outros a se melhorarem também. Ser espírita não é apenas estudar as obras fundamentais para obter conhecimento e cultura. É transformar o conhecimento em lições vivas para a própria mudança. Ser sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. Ser espírita não é internar-se no centro espírita, fugindo do mundo para não ser tentado. É conviver com todas as situações lá fora, sem alterar-se como espírita e como cristão. O espírita consciente é espírita no centro, em casa, na rua, no trânsito, na fila, ao telefone, sozinho ou no meio da multidão, na alegria e na dor, na saúde e na doença. Ser espírita não é ser diferente, é ser exatamente igual a todos, porque todos são iguais perante Deus. Não é mostrar-se que é bom, é provar a si próprio que se esforça para ser bom. Porque ser bom deve ser um estado normal do homem consciente. Anormal é não ser bom. Ser espírita não é curar ninguém, é contribuir para que alguém trabalhe a sua própria cura. Não é tornar o doente um dependente dos supostos poderes dos outros. É ensinar-lhe a confiar nos poderes de Deus e nos seus próprios poderes, que estão na sua vontade sincera e perseverante. Ser espírita não é consolar-se em receber, é confortar-se em dar, porque pelas leis naturais da vida é mais bem-aventurado dar do que receber. Não é esperar que Deus desça até onde nós estamos, é subir ao encontro de Deus, elevando-se moralmente e esforçando-se para melhorar sempre. Isso é ser espírita. Né? Então, é a consciência que nós temos que ter. Por que nós estamos aqui? Por que a gente estuda? Por que a gente se diz espírita? É tudo isso. É o esforço, né? A gente não consegue ainda nem um pouquinho dessa lista, mas é o esforço que a gente tem que fazer. E se esforçar já é muito importante.
transformar tudo isso, trazer tudo isso para a nossa consciência, tomar consciência disso, é fundamental na nossa existência. É isso que nos prepara para ficar aqui, para ter fé, para se sentir firme, para se sentir amparados nos momentos de aflição. É observar as nossas atitudes, como nós estamos pensando, como nós estamos agindo. Porque às vezes a gente fica realmente numa posição de vítima, de só reclamar das coisas, mas nós precisamos ter humildade para reconhecer aonde nós estamos equivocados e o que nós devemos fazer para nos melhorar. Então, eu espero que a gente possa refletir sobre tudo isso, continue, né, se esforçando, é muito importante vir ao centro, é muito importante estudar, mas entender, né, por que nós estamos aqui. Da onde a gente veio, por que a gente está e para onde a gente vai, é simplesmente maravilhoso. Isso nos conforta, isso nos esclarece, isso nos dá uma fé inabalável, né? Boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Então nós já sabemos tudo, podemos ir para casa e vivenciar isso tudo, não é isso? Olha só, realmente é bastante interessante a gente parar, fazer silêncio íntimo, se interiorizar e buscar lá no fundo o que eu estou fazendo da minha vida. É uma bênção de Deus nós estarmos reencarnados, nós estarmos vivendo nesse corpo, seja com doença, seja com dificuldade, não importa como, mas é uma bênção. Nós estarmos nessa escola, a Terra nada mais é para nós do que uma escola. E nós temos que nos esforçarmos para sermos aprovados. Porque assim a gente vai chegar lá do outro lado e falar assim, e agora? Perdi minha estadia tão boa, eu aproveitei, curti, tive muitas festas, tive muitos amigos, me relacionei com todos. Mas e daí? O que eu fiz para o meu crescimento íntimo? Aí vai fazer a diferença. O pensamento que está aqui na agenda hoje, olha só, ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. Nós, quando reencarnamos, nós recebemos de Deus páginas em branco e nós é que vamos escrevendo a nossa história. E às vezes nós ficamos tão vítimas, tão coitadinhos, nada disso. Esse pensamento não é meu não, tá? É de Augusto Cury, o grande Augusto Cury. Então, realmente, a gente tem que procurar vencer as nossas limitações e dificuldades. Então, vamos aproveitar enquanto estamos a caminho. Porque depois nós vamos realmente lamentar. Aí, quando, de repente, você vem ao centro e ninguém fala com você aqui. Você tenta assinar o nome e não consegue. Aconteceu alguma coisa comigo. Por que eu não estou conseguindo? Gente, é porque já está livre da matéria. Aí a coisa fica diferente. Até ter o despertar na outra dimensão, porque essa outra dimensão é aqui mesmo. Os médiuns que têm o poder, né, da visão, da audição, veem os espíritos constantemente, mas não vêm de uma forma assim intensa, não, porque assim eles ficariam loucos nas ruas. Já pensaram que coisa terrível? Então, tudo Deus deu para a gente de acordo com a nossa necessidade. Então, realmente, quando nós viermos à casa espírita e ninguém nos ouvir, na nossa casa ninguém vai nos dar atenção, vamos lembrar de fazer uma prece nesse momento. Bom, alguma coisa aconteceu. Meu anjo de guarda, Deus, Jesus, pode voltar para quem você tivesse mais afinidade e pedir essa ajuda. E realmente essa ajuda vai vir.
Não tenham dúvida disso. A ajuda vem. E aí você vai se sentir mais confortado. Aí você vai receber, né, aquele amigo, vai se apegar a ele como uma âncora. Poxa, até agora ninguém falava comigo e ele está falando. Alguma coisa aconteceu com ele também. Aí ele vai ser esclarecido. Olha, você não está mais naquele corpício, não. Você desencarnou atropelado, ou você desencarnou lá no Hospital Raul Sertã, ou você desencarnou enquanto dormia, teve um AVC, teve um problema qualquer e caiu fora. Tá vendo? Então, vamos modificar os nossos padrões vibratórios. E aí vai sendo orientado. Isso acontece, gente. Ninguém fica aqui na matéria. Pode me dizer quem mais velho que vocês conhecem? Parece que tem um aí que tem 128 anos. Eu não sei se é na Índia. Tem aí para fora, tem uma pessoa que está há 128 anos aqui no planeta. Vai desencarnar. Não vai ficar aí, não. Por mais idade que tenha, vai chegar o seu momento. Então, vamos nos ligarmos, né, nessa realidade, porque ela vai acontecer para todos nós. É importante a gente estar bem sintonizado, porque conforme nós estamos vivendo, nós vamos desencarnar. É fato. Tá bom? Fica aí, né? Nós que queremos ser espíritas conscientes, vamos já olhando para esse enfoque aí.